Check this out. Saudações, ouvinte do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que estivemos na conversa? Ou pelo menos desde que eu fiz um monólogo que aconteceu há 3 semanas. O meu nome é Caroline Ramos, são 20... Calma, espera, respira. De novo, saudações, ouvinte do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que nos cruzamos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 27 de março de 2021, são exatamente 11h11 da manhã, que bonita sincronicidade. O meu nome é Caroline Ramos e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Vou, neste exato momento, encostar um pouco mais a porta, porque... como sempre, eu tenho esta mania das paranoias no que toca a ser escutada pelos meus vizinhos, embora eu acredite que eles se estejam a cagar completamente para aquilo que eu estou a fazer ou a deixar de fazer. Há imenso tempo que não gravo através do computador, portanto sinto-me uma criança perante uma novidade com a qual ela nunca se cruzou ao longo da sua vida. Na semana passada eu até tentei gravar, mas eu não consegui organizar as ideias. Eu não consegui, pura e simplesmente, fazê-lo. Então qual foi a solução? Exatamente, não gravar. Estive à conversa com uma amiga minha por 3 horas, portanto, por si só compensou ter-me dado o espaço, tempo e a oportunidade de não me cobrar, porque eu já estou cansadíssima, cansadérrima, exausta de o fazer e, como consequência, a solução passa por não dar continuidade a padrões, enfim. Será que... Calma. Então, eu não sei se vou considerar a gravação que fiz anteriormente ou então vou porque o som estava assim um bocadinho estranho e não sei se agora está melhor. Vou ter de pausar novamente. Epá, isto de fazer testes tem o que se lhe diga, sinceramente, porque eu nunca sei qual é a definição perfeita e adequada para fazer isto. E já tenho o podcast há 1 ano. Vai fazer 2 e eu ainda não percebo bananas. Vá, vou contentar-me com isto, porque senão vou passar mais tempo do meu dia a tentar descobrir o que é que soa melhor do que propriamente a gravar. Eu estou a passar uma fase muito interessante do ponto de vista do autoconhecimento. Se tu ouviste o episódio sobre o bullying, já sabes que eu comecei a fazer terapia e uma das coisas boas, quer dizer, a terapia como um todo é uma ferramenta muito boa e ok que eu ainda tenho muitas barreiras e que me impedem de mergulhar na íntegra nas sessões, confesso e admito. No entanto, eu tenho, como é que eu hei de dizer? Eu tenho-me exposto cada vez mais porque o meu cérebro já está a começar a compreender que a terapia é uma amiga e que eu ali vou conseguir desconstruir imensa coisa sobre mim e conquistar todos os meus sonhos e planos e objetivos. Basta que eu me vá abrindo cada vez mais. E se há coisa que eu descobri logo ao início foi que eu tenho esta mania de controlar tudo por questões de medo e insegurança e tudo mais. E sinceramente, o facto de não me ter apetecido gravar e ainda assim não o ter feito foi uma conquista na realidade. Foi uma conquista porque ontem, por exemplo, na sessão, eu questionei-me desde quando, ou a partir de que momento, é que fazer as coisas de que eu gosto se tornaram numa obrigação. Desde quando, ou a partir de que momento é que essas exigências internas e pessoais vieram ao de cima. E são questões muito pertinentes e importantes porque esta segunda quarentena, confinamento, whatever, enfim, esta segunda fase de quarentena, tendo em conta que já passou 1 ano, está a cair-me muito mal. Muito, muito, muito mal mesmo.
ao ponto de todas as atividades que eu costumo fazer para sair da rotina estão-se a tornar rotineiras e eu não gosto nada disso. Excetuando uns quantos hábitos que eu quero manter e aperfeiçoar para o longo da minha vida, como por exemplo acordar cedo, tenho feito muito esse exercício, acordar cedo, exercitar o corpo, comer de forma saudável e escrever. Tudo o resto tem-me soado como aborrecido. E eu não creio que ouvir podcasts ou ler um livro seja aborrecido. Ontem estava aqui a pensar sobre umas pesquisas que eu tenho de fazer e disse uma frase que até a mim me chocou, que foi: para descobrir coisas novas e para ter para que a minha atenção seja bem captada, eu prefiro áudio e vídeo à leitura de artigos. Eu parei por uns segundos e eu fiquei: calma, como assim eu prefiro ouvir ou ver do que ler para ganhar interesse num determinado assunto? E foi aí que eu comecei a desconstruir um pouco esta questão e percebi que talvez já esteja tão nesta dinâmica de querer tudo depressa e mastigado e enfim, que automaticamente eu prefiro explorar informações de maneira rápida e que seja estimulante. A questão é que eu gosto de ler, eu adoro ler, eu acho que ler é um exercício de concentração e de estar presente tão excepcional que me anda a fazer realmente confusão não estar a ler. E sinto que é um senhor déjà vu estar a dizer isto, porque no ano passado falei sobre ressacas literárias. Eu só não estava à espera que, passados uns quantos meses, a ressaca estivesse bem pior. Eu ando a ler, sim, um livro ainda, que é o Americana, da Chimamanda Ngozi... Ai, como é que se diz? Adichie. Chimamanda Ngozi Adichie. E estou a lê-lo há um ano. Eu, se não estou no erro, comecei a lê-lo mais ou menos por esta altura no ano passado. E ainda o estou a ler porque ele é grande, estou a ler no Kindle, entretanto outras leituras meteram-se no meio o ano passado, então aqui está. Só que também é muito curioso porque sempre que eu o pego para ler, ele encaixa tão bem com os momentos que eu estou a viver na minha vida. E eu acho que isto é o que é o mais bonito na leitura. É o facto de nos identificarmos. E com este livro identifico-me particularmente porque eu acho que é a primeira obra que eu exploro que... o Americana é o primeiro livro que eu leio cujas personagens principais são negras. Negras, simplesmente assim. E as experiências da Efémulo, os pensamentos dela, todo o seu desenvolvimento e crescimento enquanto ser humano e que a permitem expandir os horizontes em relação às questões raciais, sociológicas, etc. Enquadra tão bem com o momento que eu estou a passar neste exato momento, livre de redundâncias, oh my god. E é tão bonito sentir que existe representatividade, embora ela tenha estado muito escondida. Porque eu acho que este livro foi publicado em meados de 2010, para aí, porque a primeira vez em que eu ouvi falar dele foi em 2013. Acho que foi uma senhora moçambicana que me falou dele e mencionou que até é um livro muito interessante porque, para além de falar de todo o percurso da Efémulo enquanto mulher nigeriana que foi viver para os Estados Unidos à procura de uma vida melhor, mas que depois se cruzou com todas as questões do racismo, discriminação, etc., também está carregado de dicas para lidarmos com a nossa negritude. Por exemplo, o nosso cabelo. Há ali uma dica muito engraçada que eu descobri que foi: devido à textura do nosso cabelo, existem certas técnicas que podemos aplicar para o tornar mais ou menos macio. E uma das dicas que a Efémulo dá no seu blog, o que é só bem engraçado porque eu também tenho um blog, é lavarmos o cabelo normalmente, colocarmos uma máscara hidratante, enxaguarmos a máscara e, antes de colocarmos uma toalha ou uma t-shirt, colocarmos já o creme hidratante, ou de caracóis que seja, fazermos para aí umas 4 trancinhas
taparmos com uma toalhinha e deixarmos estar durante um tempo. Podemos fazer isto à noite para dormir e depois no dia seguinte desmanchar as tranças e o cabelo fica com uns ondulados muito bonitos. E eu fiz esta experiência com a minha mãe porque eu de momento estou de tranças e tenciono tirá-las hoje. E não é que resulta mesmo. O cabelo da minha mãe ficou todo encaracoludinho, todo bonitinho. E ela tem o cabelo curto, então dá assim um style muito fresco. E eu fiquei, uau, incrível, incrível. E depois comecei a questionar-me como é que foi crescer num meio onde eu não tive quase representatividade nenhuma. E quando tinha, era sempre a denegrir a comunidade negra, era sempre a denegrir as pessoas negras e o seu potencial, era sempre a colocá-los abaixo dos lugares onde eles também merecem estar. Obviamente, se trabalharem por isso, não é? Porque eu sou muito da opinião que tanto brancos como negros, como asiáticos, que seja, independentemente das nossas etnias e das nossas origens, nós merecemos estar nos locais e merecemos viver oportunidades consoante o trabalho que fizermos em relação a isso. Falar é muito mais fácil, é verdade, e eu sei que por muito que por vezes eu trabalhe e me esfole, não chego aos mesmos sítios que uma pessoa branca, obviamente, só pelo simples facto de ter mais melanina no meu organismo, mas está-se bem. Mas estar a ler o Americana aos poucos, literalmente estar a saborear e a cada página ter vontade de comprar o livro físico e sublinhar tudo outra vez, porque tenho feito as anotações no Kindle, mas é uma experiência completamente diferente quando temos o livro físico connosco e podemos folhear e ir diretamente à página pretendida. Estar a ler o Americana tem sido uma lufada de ar fresco, porque, tal como eu disse há pouco tempo, questionei mesmo como é que em 21 anos, ou 20, mas diria 21 porque só o ano passado é que me tocou realmente toda esta questão da negritude, porque foi um boom, foi a perceber-me de que, uou, as coisas realmente nunca estiveram bem. Eu sempre soube que nunca estiveram bem, mas nunca tive a capacidade de dizer, olha, algo está errado por medo, por receio, porque nunca pensei que existisse alguém que me fosse compreender. O Americana tem sido um guia, não é? Um guia, tem sido muito interessante observar as diferenças entre uma africana de origem e um afro-americano, por exemplo, porque tal como a Efémolo escreveu, ela só se apercebeu uma mulher negra quando foi para a América. Porque ela, tendo nascido e crescido e vivido na Nigéria, a realidade dela era conviver com pessoas negras e ali não havia distinção e ela nunca tinha pensado em si como negra. Ela só pensava em si como efêmero e os sonhos que ela tinha. E quando chegou à América, apercebeu-se de que havia uma distinção, não é? Para além de eu sou homem, eu sou mulher, eu sou transgênero, eu sou transexual, eu sou uma sonhadora, eu prefiro estar mais na minha e que isto vai muito mais além de eu sou branco, tenho certos privilégios, eu sou negro e devido a isso não consigo chegar a certos lugares porque tenho mais melanina no organismo devido a questões biológicas. E para ela foi um choque e tem sido porque dá-me a sensação de que a Chimamanda construiu esta narrativa fazendo assim uma espécie de saltitos entre passado, presente, futuro, porque ela junta relatos da Efémolo quando vivia na Nigéria versus quando ela vive na América versus quando ela já tem o blog e publica certos artigos e depois é um vai e vem. E depois também fala muito do Obinze, que é o ex-namorado da Efémolo, que também está a passar por certos desafios em Inglaterra, e é muito interessante ver como é que a minha realidade existe em tantas outras devido a um simples detalhe. E, epá,
Sim, livros sobre pessoas negras sempre existiram, mas tal como a Chimamanda colocou no Americana, se tu tentas desconstruir e mostrar a realidade, ou não te deixam sequer trazer para o mundo as tuas ideias, ou tu trazes as tuas ideias, mas ninguém se interessa porque, isso não é bem assim como tu estás a dizer, isto do ponto de vista de alguém que acha que não há problemas. E a minha curiosidade em relação a obras com protagonistas negros tem aumentado cada vez mais, porque eu posso ser negra, posso ter as minhas experiências, posso ter pais negros e eles terem as suas experiências, no entanto, educar-me nunca é demais, nunca é excessivo e só me vai ajudar a fortalecer os meus argumentos quando eu me quiser defender, porque as nossas realidades são uma pequena percentagem de toda a questão, não é? Nós podemos sofrer de racismo e discriminação e preconceito, mas convém saber do que é que isso se trata, o que é racismo, o que é preconceito, o que é discriminação, coisas sistémicas. Todo um conjunto de conceitos muito complicados de compreender, a não ser que nós estudemos sobre o assunto, independentemente das fontes nas quais procurarmos, desde que fidedignas e com base em estudos, sejam eles científicos, sociológicos, antropológicos, etc. Falando em... como é que eu ia dizer isto? Produtos culturais. Não está a haver uma expressão bonita que dê para embelezar esta frase, portanto vai assim. Falando em peças de arte, pronto, acho que se adequa bem. Em peças de arte nas quais temos protagonistas negros e que contam realmente a história sem floreados. Há uns tempos eu estive a ver uma série que foi o Lovecraft Country, que fala não, calma, que retrata a vida de uma família negra, isto quando ainda se aplicava explicitamente o apartheid na América, ou seja, quando os negros tinham que se sentar no fundo do autocarro para não se misturarem com os brancos, quando os negros tinham que ir para uma zona muito específica de um edifício para fazerem as suas necessidades ou para lavarem as mãos, quando os negros tinham de viver em periferias, muito mais do que se vive hoje em dia, felizmente, não é? Hoje em dia temos a oportunidade de nos metermos onde quisermos, apesar de haver sempre um obstáculo ou outro, mas estamos aqui na luta. E no Lovecraft Country, para além de todas estas questões realistas, há também uma certa fantasia, não é bem fantasia, mas também pode ser fantasia, ficção científica. É uma série muito interessante, envolve magia e cenas muito maradas que eu gostei bastante de ver. Foi uma amiga minha que me aconselhou e eu já estou há meses para falar sobre essa série no blog. No entanto, como diz o Guilherme Geirinhas, a melhor altura para aconselhar um livro, uma série, um filme, uma música, etc., é quando o tempo passa e ainda assim nós nos sentimos impactados por aquela peça de arte. E ele tem muita razão, porque imagina, se eu falar de um livro no momento em que leio, eu nem sequer tive tempo para processar e para guardar uma memória daquele livro, dos impactos daquele livro na minha vida. Então, por que é que eu vou estar automaticamente a fazê-lo? Claro, às vezes faz sentido, porque o livro impacta-me de tal maneira que eu quero falar dele. Mas o Lovecraft Country eu estive a pensar muito como é que eu haveria de o enquadrar no blog, tendo em conta que as últimas publicações do blog têm estado muito viradas para autoconhecimento, meditações que vou fazendo, pequenas crónicas que vou escrevendo. Então está muito nesse registro pessoal. Por vezes falo de livros, às vezes falo de filmes, mas raramente tenho estado nesse campo de opiniões sobre produtos ou conteúdos que vou consumindo, por não estar a enquadrar nos meus processos. Então acho que este episódio foi só perfeito, porque eu não estava a contar mencionar a série, mas fica a recomendação, que é o Lovecraft Country. Muito, 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 muito engraçado. E acho até que foi muito baseado na atmosfera do próprio Lovecraft, que é um escritor de terror, mistério.
Nunca li, na realidade, já tive um livro dele nas mãos, nunca li, mas dizem que são histórias muito sombrias e que mexem muito com o psicológico. E sinceramente, o grafismo de toda aquela série é para as pessoas que não têm quaisquer tipo de sensibilidades, porque é muito gráfico. É muito gráfico. Houve episódios nos quais tive de meter uma almofada à frente da cara porque não quero, nem queria de todo ter de guardar aqueles detalhes na minha cabeça, embora tenha mais ou menos noção do que é que foi para ali representado. Eis a razão de eu questionar se os vizinhos me escutam ou não. Quando os vizinhos se metem na janela a falar ao telefone, eu ouço. Quando os vizinhos estão lá do outro lado, no outro lado do andar, eu também ouço. Às vezes os vizinhos estão lá embaixo, as crianças do resto de chão, a saltitar, e eu ouço aqui. Então eu fico do género, bem, este é um podcast ao vivo. Falando em podcast ao vivo, estou seriamente a considerar começar a gravar vídeos enquanto gravo para o podcast. Eu não sei se vai resultar, eu não sei se vai fazer sentido sequer. Até vou fazer uma pequena experiência. Não vou publicar esta experiência, atenção. Mas quando eu estou a ser observada, seja por que motivo for, eu tenho a tendência de encalhar. A minha cara está horrível porque o período vem aí e preciso muito de trocar as tranças. Está uma maravilha, não é? Enfim. Descobri que existe um kit de... Porquê que isto mudou tanto? Nossa, credo! Porquê? Ai! Enfim. Descobri que existe um kit muito interessante para vloggers, embora não sei... Experiências em pleno podcast. Descobri que existe um kit de vloggers muito interessante que tem um tripé, um microfone e um pequeno holofote. Acho que é holofote, né? Ou foco de luz, ou sei lá como é que isso se chama. Eu não sei tudo nesta vida. E tive a oportunidade de ver esse pequeno kit de vlogger e é muito interessante. Para quem está a pensar em tornar-se vlogger, acho que é um kit que se adequa, e para quem tem um podcast como eu que está a pensar seriamente em começar a gravar vídeos e colocá-los não sei onde, mas vamos ver o que é que acontece. Eu precisava aqui de uma proteçãozinha porque a luz está a explodir, não sei. Não sei, para inovar a forma como eu crio conteúdo, e também já me tinham sugerido isto e eu já tinha pensado antes de receber a sugestão. Não sei, tenho gostado do facto de dar a cara pelos meus conteúdos, tanto pelo blog como pelo Instagram e agora, supostamente, pelo podcast. E ainda bem que estou aqui a gravar porque tenho de continuar a tratar de fazer os videocasts, que para mim nada mais é do que colocar a imagem de capa do podcast mais os áudios e colocar no YouTube para chegar a mais pessoas, porque eu sei que há muitas pessoas que ouvem podcasts no YouTube, outras que não têm Spotify nem qualquer outra aplicação para ouvir podcasts, então é uma maneira de expandir o negócio. Ai, o caraças. Ai, agora estou com o telemóvel a gravar, dava-me jeito de ter o Evernote aberto. O meu Evernote não tem aberto pelo computador e isso deixa-me bastante frustrada porque... Porquê que as aplicações têm este tipo de problemas? O Spotify no meu telemóvel ultimamente também tem sido uma autêntica merda porque ele dá um conjunto de músicas e às vezes no meio de uma vai abaixo. Isso é tão estúpido porque estou eu ali no auge da batida e de repente, não tenho nada. Não há nada para ninguém. E estou tão inchada. Eu preciso de mudar de rotina. Eu preciso de melhorar a minha rotina drasticamente. E a representatividade e a importância que ela tem na vida, independentemente de sermos mulheres, negros, homossexuais, transgênero, transexuais, etc, etc, etc. Acredito que se todos nós nos uníssemos realmente para falarmos das coisas sem policiamentos, sem merdas, sem julgamentos, porque nós não podemos julgar alguém por não saber alguma coisa. Não, nós somos seres ignorantes, ok? Todos nós temos preconceitos.
Preconceitos, tal como diz o meu terapeuta, são ideias cristalizadas e que nós criamos com base naquilo que observamos ou com base naquilo que não sabemos. E o nosso objetivo é irmos atualizando esses preconceitos, é irmos aprendendo coisas novas e percebendo que existe tanto mundo para explorar e que se o nosso objetivo é se o nosso objetivo é de nos melhorarmos enquanto seres humanos, temos uma tarefa tão simples quanto aprendermos e estudarmos e nos educarmos e trocarmos ideias com quem quer trocar ideias connosco. Ainda há 2 dias estive a ouvir um episódio do Oficina, que é um podcast da Cláudia. Acho que é Cláudia. E ela gravou com a Cristel Leal, que é fundadora do Nomadismo Digital, um blog muito interessante sobre freelancer, literacia digital, etc. E a Cristel faz-me tanta confusão dizer nomes estrangeirados de modo português. Tipo Caroline, embora o meu nome não se escreva com I. Mas a Cristel disse uma coisa bastante interessante, que é: de maneira a reforçar ou a compreender os seus próprios argumentos, ela mete-se em meios com os quais ela, por norma, não concorda. E isso é bem interessante, porque para além de causar desconforto, nós usamos esse desconforto a nosso favor. Se nós estivermos à conversa com alguém com princípios e valores completamente diferentes dos nossos e continuarmos a pesquisar e a nos informarmos, chega um ponto na nossa vida em que nós sabemos realmente como argumentar e contra-argumentar e educar, sermos educados. Claro, eu fiquei, uou, isto é ganda trabalhão, sair da minha zona de familiaridade e pesquisar coisas que, por norma, não encaixam comigo, mas isso é que é experimentar a vida, isso é que é saber e aprender, isso é que é reforçar-me enquanto ser humano. Totalmente, sem dúvida alguma. Então é um trabalho interno que eu quero começar a fazer. Por exemplo, ontem trouxe da terapia um livro que, por norma, eu não compraria, que é sobre neurocirurgia. Neurologia. Gente, socorro, o meu chá está a arrefecer e ainda tem a saqueta dentro. Estou com um batido de espinafre e banana por terminar. E quero terminar para meter a saqueta aqui porque eu não quero ir até ao lixo, que está a uns centímetros, mas enfim, detalhes. Trouxe da terapia O Erro de Descartes, do António Damasio. Para quem não conhece o António Damasio, ele é um neurocientista que ensina numa universidade ali qualquer dos Estados Unidos. E foi ele um dos cofundadores, acho eu, da série que passou na RTP e da qual eu já falei, tanto no podcast como no blog, que é o Deus Cérebro, que explica em 4 episódios, muito longos e bem elaborados, o funcionamento da nossa mente e o porquê de o nosso cérebro ser tão complexo ao ponto de ainda não existirem muitas informações sobre o mesmo. Então, quando eu me cruzei com a biblioteca do centro onde faço terapia, fiquei muito interessada, porque, embora não seja a minha área, eu sou de artes. Eu sou de artes, mas gosto de dizer que também sou do mundo. Eu não tenho uma área em específico. Eu sou do mundo, gosto de várias coisas. Ciências neurológicas ou ciências como um todo não são a minha praia. No entanto, acho que é bastante interessante explorar sobre o assunto, mas não seja para compreender como é que o meu corpo funciona e como é que eu o posso usar a meu favor. Sim, tenho uma biblioteca imensa para explorar, mas ando sem vontade de explorar os livros que tenho. Então qual é a solução de um leitor quando tem 300 livros em casa e ainda assim quer sempre mais? É ler os livros que aparecerem à frente e deixar os outros pendentes, obviamente. Isso não se discute sequer. Enquanto dava um golo no batido, apercebi-me de quão do quão à vontade é que eu fiquei ao longo do episódio enquanto falava. Porque, não sei porquê. Não sei, simplesmente apercebi-me de que estou bastante à vontade e isso é o que importa, porque torna o episódio muito mais fluido e não causa tensão a quem está a ouvir e nem a mim que estou a gravar. Acho que vou aproveitar os próximos 10 minutos para editar. 10 minutos.
Que ilusão, que ilusão. É que eu comi há pouco tempo, ou pelo menos há 1 hora, e quero treinar. Quero aproveitar o facto de ter a casa vazia para treinar na sala, queimar assim umas calorias mas acima de tudo, acima de queimar calorias, energizar o corpo, porque faz todo o sentido, simplesmente. Faz todo o sentido. Ainda anteontem acordei toda estragada e nem treinar eu queria. E no entanto, eu pus-me a treinar. Não fiz os movimentos com aquela energia a 100%, mas fiz, não é? E senti o corpo a aquecer. E depois fiz uma aulinha de yoga, que sou a mel. Para quem não gosta de mel, adequei, enfim. Tomei um banho quente, fiz os meus incensos, que faltam secar, pelos vistos, que ainda não está a queimar muito bem. Fiquei ao sol e soube tão bem. E depois à noitinha escrevi 2 artigos, um deles que eu ainda tenho de terminar porque falta a foto. E foi aí que eu percebi que fazer exercício físico para mim é mesmo por uma questão de saúde mental e é um pilar que tem de ser reabilitado e respeitado. Talvez no próximo episódio eu fale um pouco melhor sobre esta questão da representatividade, ou vou deixar passar mais uns episódios antes de voltar a este assunto, para não se tornar muito maçador, não diria, porque são assuntos muito interessantes e muito importantes de serem falados, mas para mim vai ser estar a mastigar na mesma coisa constantemente quando posso abrir a mente e falar sobre outras coisas. Quero tanto que esta pandemia acalme um pouco. Porque há muita coisa que eu quero fazer e que depende da saúde pública em dia. Mas enfim, acho que o episódio está bom. Pelo menos está melhor do que se não existisse. Está assim uma coisa mais leve, serena, carregada de sugestões. Não te esqueças, leia o Americana, vê Lovecraft Country e mais não sei. Lê livros que saem da tua zona de familiaridade. Porquê que familiaridade custa sempre a dizer à primeira? Vê Deus Cérebro, ouve o meu podcast, lê o meu blog e acho que é só. Acho que sim. Ainda há umas semanas estive a fazer as trocas de vaso das minhas plantinhas. Estive a adubar o substrato com cascas de banana e cascas de ovos. E coloquei uma plantinha nova aqui no quarto, que eu já tinha na cozinha, mas que andei a fazer a distribuição, que é a Zamioculca, e ela está tão bonitinha. As minhas plantas são lindíssimas. Sinto orgulho das minhas plantas. É graças a elas que este podcast tem um nome, portanto. Quem será a protagonista deste podcast? Eu ou as minhas plantas? Fica a questão. Não me vou alongar mais, porque senão vou estar a falar só baboseiras e eu não sei até que ponto é que tu estás disposto ou disposta ou disposte a escutar os meus devaneios e as minhas deambulações mentais. Ainda quero editar um bocadinho disto até ao 12h10 e depois vou treinar e depois vou tomar banho e depois, não sei, tenho que tirar fotos para pôr na publicação nova. Ai, espero que tenhas gostado deste episódio, espero que te tenha ajudado de alguma maneira, espero que pesquises as sugestões que deixei. Claro, se te causaram algum tipo de interesse, não faz por obrigação, nunca na vida. Se quiseres descartar, descarta. Se quiseres inalar e explorar aquilo que te dei, está à vontade. Qualquer coisa que me queiras dizer, alguma sugestão, opinião, crítica construtiva, vou deixar as minhas redes sociais aqui em baixo na descrição. Enfim. Bom fim de semana, beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.